Graça e paz do Senhor Jesus, irmãos, amém? Pois é. Quantos de vocês estiveram desde sexta-feira? Levanta a mão. Aê, vários de vocês, muito bem. Quantos estão vindo pela primeira vez então? Levanta a mão. Aí. Opa! Então muitos não me conhecem, então muito prazer. Meu nome é Sérgio Leoto e sou lá de São Paulo. A minha esposa também, a Magali, ela não sei se já chegou, mas deve estar chegando, né? Ela estava falando com os jovens e já vai aparecer por aqui, né? E nós estamos nesse final de semana trabalhando com a área de família e tendo o prazer de conhecer muitos de vocês, trocar ideias, aprender também com vocês. E hoje, agora de manhã, vamos convidar vocês. Nós vamos também falar um pouquinho sobre família. Só que eu vou convidar vocês. Orlando, você me ajuda a tirar esse... Isso. Botar esse retorno no andar de baixo. Isso. Obrigado. Tá ótimo. Aí a gente vai colocar isso aqui para frente. Eu vou convidar vocês a pensar nas suas famílias também. Só que eu vou pedir para você pensar na sua família daqui a uns 60, 70, 80 anos para frente. Dá para você se imaginar? Não. Pastor, daqui 60, 70, 80 anos eu vou estar para 7 palmos para baixo da terra. Não é verdade, pastor? Eu sei, até eu vou estar 7 palmos para baixo da terra, irmão. Mas vamos fazer um exercício aqui, né? Pensando nas nossas futuras gerações, ok? Pensa lá no seu bisneto, né? Pensa lá no futuro, nas suas futuras gerações. Imagina o seguinte: os seus futuros parentes transformarem essa igreja aqui, ó, tão bonita que vocês trabalharam tanto para construir, para ter um bom testemunho aqui nessa região. Vocês já pararam para pensar na possibilidade? Não é que vai acontecer, hein? Olha lá, não estou falando que, não estou rogando praga para ninguém, hein? Mas já pararam para pensar na possibilidade dos parentes de vocês daqui 60, 70, 80 anos transformarem esta igreja aqui e as nossas igrejas cristãs lá no futuro transformarem em terreiros de macumba? Nunca pensaram? Não? Tem gente me olhando assim assustado. Que isso, pastor? O senhor está ficando doido? Não, não estou ficando doido, gente. Não? Mudar o nome assim. Por exemplo, aquelas igrejas que se chamam Assembleia de Deus, mudar para Assembleia dos Deuses. Em vez de um Deus só, botar muitos deuses. Nunca parou para pensar nessa possibilidade? Em vez de Igreja Batista, botar Terreiro do Pai Batista. Nunca parou para pensar nessa possibilidade? Ô pastor, mas o que é isso? O senhor é pastor da Convenção Batista Brasil? Mostra a carteirinha. Olha, imagina a seguinte possibilidade:
uma neta ou bisneta de alguém aí lá no futuro, né? Se encanta, está naquela idade faceira de casar, né? Está lá com seus 20 e poucos anos, né? Ai, aí ela se encanta com um gatão aqui da cidade, né? E o cara realmente é maravilhoso. Rapaz alto, bonito, tem aquela voz assim de locutor de FM. Sabe como é que é? Locutor de FM é sempre voz grave, assim. Alô, garotas, cheguei. As meninas falam, ele é o homem para mim, né? A mulher toda, né, acha que voz grossa, né? Mas aí ele conquista com a voz. E o rapaz é realmente assim, boa praça, conversa com todo mundo. E ele é carismático, maravilhoso, bom papo. E além de ser realmente uma boa pessoa, bom caráter, ele tem uma outra qualidade, é de família rica. Aí os pais, a sogra fala assim, nossa, esse é o genro que eu pedi a Deus. Né? E aí, aquele negócio, tem quase tudo de bom, só uma coisinha que ele não tem assim tão bom. Ele é adepto de Iemanjá, né? Mas aí ele se encanta pela sua neta ou bisneta lá no futuro. E aí ele começa, né, a frequentar aqui a igreja e tal, e a querer namorar, e namora durante algum tempo e tal, e aí pronto, decide casar e casa com a sua neta. E aí, depois de uns 2, 3 anos frequentando aqui a igreja, ele começa até a dar dízimo aqui, ó. E aí, como é que faz? Tem gente até que é crente e não dá dízimo. O cara nem é crente e dá dízimo. Poxa! E ele começa a frequentar, vai até as reuniões, né, internas da igreja, dá palpite e tudo mais e tal. E ele ele é tão bem quisto, bem visto pelas pessoas, vai aos retiros de casais, dá palpite, contribui. O pessoal fala assim, poxa, o cara tem tudo de bom, só falta se converter, não é verdade? Até que um dia ele chega ali na diretoria, né? Depois de uns 5 anos frequentando a igreja já, casado, ele fala assim, puxa, olha, eu queria aqui na reunião da diretoria fazer um pequeno pedido. Eu já dou meu dízimo aqui, já há tanto tempo, ó, dízimo bom, né? Você lembra que eu fiz o telhado da igreja? Eu dei uma ofertinha, pequena oferta, fiz o telhado da igreja e tal, estava todo quebrado. Então, eu queria fazer um pequeno pedido. O pedido é o seguinte, sabe, eu tenho tanta falta de fazer uma reverenciazinha à minha Iemanjá. Eu queria fazer um pedido, fazer um pequeno nichozinho, assim, pequenininho, buraquinho na parede, logo ali na entrada do estacionamento, sabe? Fazer uma portinha pequena, assim, na parede, e aí, olha, eu faço uma portinha, como se fosse portinha de correio, sabe aquelas caixinhas de correio? E aí, só uma portinha de metal, vai aparecer para os outros que é carta de correio, tá vendo? E aí eu fico com aquela chave da portinha de metal, pode dar só para mim. E aí dentro daquela caixinha eu ponho lá a minha estatuazinha da Iemanjazinha. Sabe, eu fico tão emocionado quando eu falo, gente. Eu vou botar toda vez que eu chegar uns ovinhos de codorna, uma farofinha, umas coxinhas também, que ela adora umas coxinhas. Aí eu ponho ali, abro e faço minha reverenciazinha. E aí fecha.
não é verdade? Porque, olha, é tão importante para mim, eu sinto tanta falta. E sabe, pastor, vai ter um outro pastor, que o senhor vai estar lá 7 palmos abaixo da terra. Eu tenho um pastor de miolo mole, uns diáconos de miolo mole, que vão aceitar esse negócio. Mano, sabe, vai perder o dízimo dele, o cara tem um dízimo grande. E aí como é que vai fazer? Vai perder o dízimo dele, ele vai voltar à igreja e vai dar o dízimo na outra. E aí, deixa esse passar. Aí vem o outro que se encanta com uma outra menina bonita, que vai ter um monte de neta de vocês que são meninas bonitas. Aí o outro é adepto não da Iemanjá, é adepto do Buda. Aí ele fala assim: olha, eu já vi que quando bate vento aqui, começa a explodir as portas. Tem 15 portas aqui que ficam batendo. E aí eu quero oferecer de graça para a igreja aqueles, sabe, suporte de porta pequenininho assim, de mármore. Só que em vez de pedra de mármore, é pedra de mármore, mas na forma do Buda. Sabe aquele Buda sentaria assim, ó? Para vocês iam ter que comprar alguma coisa para não bater a porta, não ia? E eu estou oferecendo de graça para vocês. Qual o problema? E não é que os diáconos de miolo mole vão aceitar? Assim é verdade, economia, gente. Economia. Tudo pela economia. Olha como está o Brasil. Petrobras aí, ó, indo por água abaixo. Precisamos economizar. E aí, gente, vai aceitando e vai entrando o quê? Mais deuses, mais deuses, mais deuses. Aí vem outro que fala assim: gente, olha, eu sou adepto do Saint Germain, Nova Era. E sabe, Saint Germain diz que a luz lilás é que traz bênçãos de fora para nós. Então eu queria, vocês têm muitos vitrais aqui, e eu queria substituir, eu pago do meu bolso todos os vidros aqui pela luz lilás, porque vão trair fluidos de lá do Saint Germain para todos nós aqui no ambiente. E os diáconos de miolo mole lá do futuro vão aceitar. Vocês nunca passou na cabeça de vocês a possibilidade dos descendentes de vocês, daqui a 60, 70, 80 anos, transformarem as nossas igrejas, que hoje são cristãs, em igrejas de todo tipo, mas em igrejas que não são cristãs? Nunca passou na cabeça de vocês a possibilidade disso acontecer? Nunca! Pois devia ter passado. Sabe por quê? Porque isso já aconteceu no passado, está descrito na Bíblia várias e várias vezes. E eu vou descrever aqui uma das vezes. Abra sua Bíblia em Juízes, capítulo 2, versículos de 6 a 13. Juízes, capítulo 2, versículos de 6 a 13. Juízes, capítulo 2, versículos de 6 a 13. Abriu? Amém. Eu vou ler aqui na minha versão, que é a NVI, Nova Versão Internacional. Você pode acompanhar na sua Bíblia aí a minha leitura. Diz assim: depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra, cada um a sua herança. O povo
prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram a Josué e que tinham visto todos os grandes feitos em favor de Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na terra de sua herança, em Timnat-Heres, nos montes de Efraim, ao norte do monte Gaás. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que Ele havia feito por Israel. Então, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Baalins. Sabe o que são Baalins? São pequenos Baais, que é Baal é um dos deuses. São diminutivos, seriam deuses como se nós temos aqui os Exus, né? Seria, vamos dizer, derivações, o Exu caveira, Exu tranca-rua, tal. Seriam vários desses derivações. Olha lá. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram, só seguiram? Não, seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e a Astarote. Ou seja, você quer trocar os nomes dos deuses por nomes atuais? Baal é um deus masculino, sei lá, troca por Buda. Astarote por, sei lá, a que nós mencionamos agora, né? Como é que é o nome dela? Pois é, Iemanjá. No passado já aconteceu várias vezes. Aqui citamos apenas uma. Agora olha só, nessa passagem foram citadas 3 gerações. Deixa eu botar um pouquinho para cá, só para você perceber. 3 gerações, que eu vou colocar aqui as 3 cadeiras para simbolizar essas 3 gerações. Primeira geração foi a geração de Josué. Segunda geração, logo depois da morte de Josué, aqueles que sobreviveram a Josué. Segunda parte do versículo 7. É isso aí. E depois você tem no versículo 10: após a morte desta geração, surgiu uma nova geração que não conhecia Deus e nem o que Deus havia feito pelo seu povo. Essa terceira geração aqui que foi o problema. Então, olha só, primeira geração foi a geração de Josué. Quem é o Josué? É aquele Josué que nós conhecemos, que viu o mar vermelho se abrir. Ele era o braço direito de Moisés. Você imagina, Josué era o jovem Josué, porque Deus usa Moisés para tirar o povo de lá do Egito. Moisés era um ancião, gente. Quando ele vai tirar o povo do Egito, ele já tem mais de 80 anos. Quando ele vai tirar, aí ele passa 40 anos no deserto andando. Ele tem o quê? 120. Como é que uma pessoa de 120 anos tem saúde para ficar liderando um povo? Sai daqui, ô pessoal, vamos andando para lá. Não tem. Então Deus usa quem? Josué, que era mais jovem. Ele era o líder de tropas.
Josué e Caleb, não é verdade? Tanto que na entrada do povo lá na terra prometida, Deus usa quem? Josué. Então esse Josué, a geração de Josué, é a geração que viu os grandes milagres acontecerem. Ele viu o quê? Ele viu a nuvem indo e protegendo aquela multidão do povo andando no deserto. O cálculo que se faz é que no calor do deserto daquela época, se hoje eles calculam 54 graus, você imagina naquela época 54 graus hoje naquela região onde eles andaram. Então, com a nuvem, era como se fosse um ar-condicionado natural. Então, debaixo da nuvem, 20 graus. Fora da nuvem, 54. Opa, deixa eu voltar para debaixo da nuvem. Está vendo? Milagre! E aí à noite? À noite a coluna de fogo, aquele monstro de coluna de fogo. Milagre! Quem presenciou? Essa geração de Josué. Essa geração eu vou chamar de geração compromisso. Então, primeira geração compromisso. Vamos repetir todos juntos? Primeira geração compromisso. Qual era a característica dessa geração? Eles tinham um compromisso sério com Deus. Por quê? Quem viu o mar vermelho se abrir e fechar em cima do exército egípcio, fala o quê? Deus, o Senhor é maravilhoso, Senhor, nós cremos em Ti, não tem como não crer, Senhor, o Senhor é maravilhoso, o Senhor nos salvou da mão do faraó, o Senhor nos livrou da escravidão, Senhor, nós dedicamos nossa vida a Ti, não tem como. E também eles caminharam vendo que milagre dia após dia. Era o que? Maná caindo do céu. Era uma sementinha. Eles pegavam lá a sementinha e faziam um pãozinho que eles comiam todo dia. Maná, água saída de pedra. Pegava lá. Imagina, no deserto não tem água, irmão. Você acha que tem oásis a toda hora? Olha, agora eu quero um oásis. Não tem. Deus fazia milagre e o povo, milhares de pessoas eram dessedentadas. A hora que Moisés batia numa rocha, ali saía água. Era milagre após milagre. E eles falavam assim: não há como não crer e não ter um compromisso sério com esse nosso Deus. Essa geração aqui, geração compromisso sério, por quê? Porque eles conheciam a esse Deus. Então, eles diziam o seguinte: nós servimos a este Deus. Deus em primeiro lugar, nós em segundo. O compromisso deles era total. Como é que eles pensam? Primeiro Deus, depois eu. Esse é o jeito de pensar dessa geração. Segunda geração. Após a morte, é o que diz a passagem, após a morte de Josué, ele morreu com 110 anos. Imagine que com 110 anos ele morre, e aí, suponha que ele tem um filho de 40 anos. Esse filho de 40 anos está aqui nessa segunda geração. O filho de 40 anos já nasceu na terra prometida. Ele não viu nenhum milagre acontecer lá no deserto. Não viu nada. Esta segunda geração não viu os acontecimentos do deserto. Mas eles souberam dos acontecimentos do deserto. Como? Porque os pais deles contaram. Eles chegaram e falaram: filho,
Você ainda não era nascido, filho, mas aconteceu. Nosso Deus é maravilhoso, rapaz. Olha, você precisava ver. O mar estava à nossa frente. Os egípcios iam correndo atrás com armas e cavalos sobre nós. E sabe o que aconteceu? Moisés estendeu ali a sua mão e Deus abriu o mar. E os molequinhos falaram: verdade, pai? O mar se abriu na nossa frente. Abriu. E eles foram crescendo ouvindo essas declarações. E não era uma declaração de um pai, eram vários pais falando. Então eles falaram: se os nossos pais estão falando, e vários pais, o pai do outro também falou, o pai do outro também falou. Aconteceu. Tradição oral. Está percebendo? Então essa segunda geração não viu os milagres, mas eles ouviram. E eles dizem: se os nossos pais falaram que aconteceu, e vários pais falaram, é porque aconteceu. A característica dessa segunda geração qual é? Nem todos eles tinham um compromisso com Deus. Alguns sim, mas a maioria não. Por quê? Alguns se aproximaram do Deus dos seus pais, outros nem tanto. Mas o que acontecia? Todos eles conheciam as obras que Deus havia feito no meio do seu povo, porque os pais testemunharam firmemente do que havia acontecido lá no deserto. Então, eles sabiam do que Deus tinha feito. O testemunho desses pais era constante para cá. Filho, aconteceu. Olha, a obra de Deus era assim e foi feito assim. Os milagres foram esses, aconteceram, etc. E alguns deles falaram assim: eu quero esses milagres para mim. E aí eles foram para Deus. Mas muitos falaram assim: nossa, que impressionante esses milagres. Puxa vida, olha que legal. Mas só ficou no que legal. Não foram falar: eu também quero esses milagres para mim. Ficaram só no que legal, que legal, que legal. E a experiência dos pais ficou com os pais, e eles não tiveram suas próprias experiências com Deus. Não tiveram. Ficou só na informação e ficou assim: que legal, que legal. O que acontece? Essa segunda geração, eu vou chamar de geração mais ou menos. Porque se você pergunta para essa segunda geração assim: vocês têm compromisso com Deus? Eles vão dizer assim: olha, eu tenho mais ou menos. Não como meu pai, né? Meu pai é crentão. Meu pai é chegadão no homem lá. E meu pai, quando ora, parece que o céu abaixa assim, e Deus fala assim: fala, meu filho, o que você quer? Mas sabe, eu não sou que nem meu pai não. Meu pai é muito religioso. Eu não sou tão fanático quanto o meu pai. Eu não vou à igreja todo dia. Eu vou assim. Eu acho que todo mundo tem que ter uma religião. Todos. Por isso que eu chego pro meu filho e falo: acorda aí, moleque, hoje é domingo, levanta dessa cama, moleque. Por que eu tenho que acordar hoje? Meus amigos estão brincando lá na praia. Por que eu quero jogar bola? Não discuta comigo, moleque. Levanta, que hoje é dia do Senhor. Eu detesto domingo. Todo mundo vai brincar. Por que eu tenho que ir lá? Olha, você cala a boca, senão você vai receber uns tapas na sua cabeça agora. Levanta já, põe essa roupa e vamos para a igreja. Aí quando chega na igreja: ô irmãos, paz do Senhor.
Senhor, tudo bem? Glória a Deus, está tudo em ordem. E aí essa criança fica lá assim: se ele conhecesse meu pai em casa, como ele briga com a minha mãe, como briga com os vizinhos. Sabe, essa criança aqui é da terceira geração. Essa terceira geração, ela tem alguma proximidade com as verdades de Deus. Sabe quando? Quando ela tem contato com o vovô. Por quê? Porque ela vê a proximidade que o vovô tem com Deus. Quando ela tem algum problema, por exemplo, vovó, eu estou com uns problemas de matemática, de história. De história está pior. Ixi, eu não entendo nada de história. Então aí, ó, só um milagre. E o senhor que é chegadinho lá no homem lá de cima, né? Em Deus, o senhor não quer fazer umas orações, mas tem que ser daquela da braba, assim. Dá para orar aí pedindo um milagre histórico? Daquele tem que ser na aula de história. Aí sabe o que acontece? O vô fala assim: ô querido, claro que o vô vai orar por você. Faz o seguinte, você não quer trazer teus livros lá em casa? Aí a gente vai dar uma olhadinha nesses livros de história, porque o vovô, olha, você sabe que o vovô tem idade, né? Então essa história aí, ó, algumas coisas passaram pela vida do vô. E o vovô gosta de história também. Vamos dar uma olhadinha nesses livros? Porque, ó, nosso Deus, Ele faz milagres, sim. Mas tem uma coisa que Deus também faz: Ele manda a gente fazer a nossa parte e estudar. Então vamos fazer as duas coisas. Você leva esses livros lá, a gente vai orar sim, para Deus aumentar o nosso conhecimento da parte da tua inteligência. Vamos estudar juntos. E sim, com certeza, Deus vai fazer você lembrar do que você estudou na hora certa da prova. Tá bom? Sabe? Essa criança vai crescendo e tendo alguns bons momentos com Deus, principalmente enquanto esse avô está vivo. Mas sabe o que acontece? O problema é que esses avós aqui convivem com o netinho durante um pequeno espaço de tempo. A minha filha, por exemplo, conviveu com os meus pais já são falecidos. Meus pais já faleceram com mais de 80 anos, né? 85 e tal, mas ela tinha o quê? 8, 10 anos quando eles morreram. Então ela não conviveu muito tempo com eles. Quantas famílias, as crianças convivem um pouco mais, 15 anos. Isso é um pouco de tempo. Vamos supor que a sua família consiga a criança conviver 15 anos de vida. Mas veja, enquanto com o avô essa criança convive 15 anos, com essa segunda geração, que às vezes não é um bom exemplo, ela convive 60, 70 anos. Qual é a impressão que fica maior? A do avô, 15 anos? Ou a da segunda geração, que é a geração mais ou menos? Você está percebendo? Fica a da segunda geração mais ou menos. Qual é o tipo de pensamento dessa segunda geração? Essa é a geração que diz assim: não, eu não sou tão comprometido com Deus quanto o meu pai, não. Eu sou mais ou menos comprometido com Deus.
É primeiro eu, e o que sobrar é para Deus. Alguns são até professores da escola dominical, são bons professores, mas em casa, às vezes o testemunho é sofrível. Estão sendo observados por seus filhos, e se não há coerência entre o que os filhos estão vendo, o que acontece? Quando esses filhos crescem, esses filhos vão dizer assim: eu não quero o Deus dos meus pais. Você está percebendo por que é que essa terceira geração disse: chega, estou fora? Enquanto essa segunda geração se chama geração mais ou menos, essa terceira geração, sabe qual é o nome dela? Geração da crise. Então vamos repetir: segunda geração, geração mais ou menos. Vamos lá? Segunda geração, geração mais ou menos. Terceira geração, geração da crise. Está percebendo? Enquanto essa aqui diz assim: primeiro eu, depois Deus. Você lembra que essa aqui falou assim: primeiro Deus, depois eu. Essa aqui falou aqui: não, primeiro eu, depois Deus. Sabe o que essa aqui fala? Primeiro eu, depois eu, terceiro eu, quarto eu. Não estou nem aí com Deus. Deus não faz parte, porque eu não quero o Deus dos meus pais. O Deus dos meus pais não funciona para mim. Sabe por quê? Porque o testemunho cristão dos pais mostrou que o cristianismo não vale para eles. Agora, eles mostraram o cristianismo verdadeiro? Não. Sabe o que eles mostraram? Uma religião. Não mostraram a vida cristã, mostraram uma religiosidade frívola. Não mostraram a transformação, que é exatamente esse compromisso com Deus. Porque isso aqui, sabe como é que esse aqui convidava o filho para ir para a escola dominical? Sabe, era assim, ó: filho, levanta, cara, vai. Ou então no dia anterior, chegar assim: cara, sabe o que vai ter amanhã? Eu fiquei sabendo que a professora vai falar sobre Davi. Davi? Aquele molequinho lá que atirou a pedra no Golias, aquele gigantão? Pois é, cara. Mas ela vai continuar a história. Verdade, tem mais história, não é só aquilo lá? Não! Ih, rapaz, ele tem um monte de história, foi o maior rei de Israel. Verdade, mais coisa ainda. É que nem novela, cara. Você precisa ver a história dele, cada babado. Você precisa ver quanta coisa. Ah, não, eu preciso saber isso aí. Não, então, pai, é o seguinte: se você não levantar, eu vou lá, vou te acordar, cara. Eu vou te levantar, porque eu quero assistir esse negócio do Davi. Você está vendo como é que é o negócio? Essa geração sabe como cativar essa segunda geração. Por quê? Porque aqui está cheio de amor, está cheio de vida, porque eles entraram dentro das histórias bíblicas e passam para o filho aquilo que tem no seu coração. Agora, essa aqui, como não entrou dentro das histórias bíblicas, não viveu, não vivenciou para si, não tornou sua propriedade, sua experiência cristã, ninguém dá para o outro, para outra geração, aquilo que não fez para si. Se ficou só superficial, o que é superficial você não passa para ninguém. Entendeu? É isso. Então, meus queridos, isso aí aconteceu só na vida de Josué,
da segunda geração e da terceira geração? Não. Você quer ver? Abraão, Isaac, Jacó. Quer ver outra? Ó, Davi, Salomão, Roboão. Você nem sabia que era Roboão, né? Faltou na escola dominical. Mas é fácil você lembrar. Vou te dar uma dica boa. Ó, o filho que substituiu Salomão, né? Depois que Salomão morre, foi Roboão. Por quê? Ele não roubou pouco, roubou muito. É fácil de você lembrar. Ele roubou tanto que dividiu o país, tá? Roubou muito em impostos. Parece um país grandão da América do Sul, assim, que rouba imposto pra caramba. Eu não vou dizer o nome, mas tudo bem. Então, é isso aí, gente. Aí é o seguinte, olha só, Abraão, primeira geração compromisso. Abraão foi chamado de o pai da fé e amigo de Deus. Opa! Por que ele é chamado de pai da fé? Porque um dia Deus olhou para ele, não existia nem ainda judaísmo. Você sabia dessa? Quando viveu Abraão não existia judaísmo e ele já dava dízimos. Não existia obrigatoriedade. Ele sentia no coração, falando: olha, eu devo a Deus dar o meu melhor, as primícias. E ele chegava e falou assim: eu vou separar as minhas primícias. E Deus orientava ele ia lá ofertar ao rei de Salém, chamado Melquisedeque. Disse: olha, Deus me mandou, botou no meu coração ofertar para o Senhor, que era uma prefiguração do sumo sacerdote perfeito, da ordem de Melquisedeque. Maravilha, nem existia judaísmo ainda. Mas esse homem, Abraão, Deus olhou e falou assim: cabra batuta. Não sei se Deus falou exatamente essas palavras, tá? Estou aqui inventando. Mas Deus olhou e falou assim: esse homem é muito interessante. Abraão, eu tenho um plano para você, mas eu não posso dizer qual é. Sabe, eu quero que você saia da tua casa, da tua parentela. Pega a tua parentela, sai de casa, sai das tuas terras, e você vai levar todo o teu povo em direção a um lugar que eu vou te mostrar onde é. É como se ele tivesse dito assim: eu vou ser o teu GPS. Nem tinha GPS, você sabe. Mas não, eu vou te indicar onde é. E sabe o que o Abraão fez? Sim, senhor, estou fazendo as malas, com licença. Foi lá, foi embora. Se fosse hoje em dia um de nós, como é que seria? Ô Senhor, graças a Ti, maravilha, que bênção ser usado por Ti, né? Mas você não faria algumas perguntas? Senhor, só uma perguntinha: onde o Senhor vai me levar? Quanto eu vou ganhar lá? Dá para empatar? Quanto eu ganho aqui? Fala a verdade. Ou então: Senhor, onde o Senhor vai me levar? Eu vou ter que tirar as crianças daqui. Aqui tem escola que fala inglês, espanhol, tem computação. Lá onde o Senhor vai me levar também tem. É fácil de fazer a troca de escolas. E Deus fala assim: eu não posso te dizer nada, confia em mim. Segue o teu caminho. Amém, Senhor. Verdade, esqueci, eu tenho que confiar no Senhor, né? Tá certo. Mas uma última pergunta, só uma ultiminha aqui, né? Tem plano de saúde lá? Você está vendo como é que a gente agiria? Abraão falou alguma coisa? Nada. Se fôssemos nós, talvez a história da Bíblia fosse outra. Por isso ele é chamado o pai da fé.
Primeira geração gerou quem? Isaac. Isaac, gente boa, Isaac, mas você não tem muita coisa de Isaac na Bíblia. Ele é considerado pelos comentaristas o quê? Filho de um grande pai, que foi Abraão, e ele é pai de um grande filho, que foi Jacó. Mas ele mesmo, você não tem quase nada. Você tem ali a história de amor dele com a Rebeca. Mas, só que ele casou muito tarde. A previsão é que ele tinha mais de 40 anos quando casou. E a Rebeca, uns 13, 14. Ou seja, 26 anos de diferença. Você que é solteirão, ainda há esperança. Se houve esperança para Isaac, há esperança para você. Glória a Deus. Está vendo? Mas o que acontece? Na sequência, né, do casamento, aconteceram os seus problemas. Porque, vamos dizer, a Rebequinha tinha um temperamento, o Isaquinho tinha outro temperamento. A Rebeca tinha suas escolhas, inclusive gostava mais de um filho e o Isaac gostava mais do outro. E na hora do vamos ver, a Rebequinha mais ou menos, porque olha, geração mais ou menos, né? O que acontece? Na hora da morte, praticamente, o Isaac já estava cego, né? E ele tinha que passar a bênção de autoridade para o filho mais velho. E o filho mais velho quem era? Esaú, ok? E não Jacó. Os dois eram gêmeos. Mas o Jacó, ele tem esse nome Jacó por quê? Porque na hora de sair da barriga da mãe, né? Estava lá, saindo da barriga da mãe, Rebeca, né? E saiu primeiro o Esaú, sai primeiro, a parteira está lá puxando, e puxa, engatou lá a saída. Já saiu metade do corpo, mas tá difícil de sair, o que está acontecendo aqui? Era o Jacó que estava lá dentro da madre, segurando o pezinho do Esaú para não sair. É como se ele estivesse brincando, não, eu que quero sair, eu que quero. Então deram o nome de Jacó, que quer dizer o quê? Usurpador, enganador, suplantador. Nome Jacó é isso. Aquele que tenta usurpar o trono do outro, tenta enganar o outro, quer pegar o lugar do outro. Jacó. E o que aconteceu? Exatamente isso. Ele tentou pegar o lugar do irmão na hora do pai dar a bênção, para que o irmão tivesse a autoridade de primogenitura, ou seja, ficar com o comando da família após a morte do pai. E ali o pai já está cego, Jacó se macomuna com a mãe Rebeca, por isso, Rebequinha mais ou menos, né? Safadinha da Rebeca, né? Filho, presta atenção, na hora de vender um carro, vale tudo para vender um carro. Tá baleado, você fala que tá bom, viu, filho? Tá tudo bem. Você viu como é que é? Tem gente que é assim, e se diz crente. Você imagina como é que é a segunda geração de safados gospel. Tá? Mas vamos lá, voltando à história lá da Rebeca. Esquece o safado gospel. Então, olha lá. Na hora da bênção, quem recebe a bênção é o Jacó, no lugar do Esaú. Quando morre o Isaac, e o Esaú fala assim: bom, meu pai morreu, eu vou assumir o comando da família. Os empregados falam assim: Nina, não. Quem recebeu a oração do seu pai foi o seu irmão Jacó. O Esaú fica louco, fala assim: não,
mas ele não vai mesmo, não vai assumir o comando da família, por uma simples razão: eu vou matar esse desgraçado. E ele vai correndo atrás do Jacó. E ele só não conseguiu matar o Jacó porque o Jacó corria mais que ele. E ele fugiu e ficou distante da família por dezenas e dezenas de anos. E Jacó constituiu sua família longe da mãe e do irmão Esaú. E sabe, depois de muitos anos, Jacó, afastado da sua família, já estava triste, porque ele estava rico já tinha se feito como empresário, já tinha prosperidade, mas ele não tinha o amor da sua família. E ele sentiu: eu preciso me acertar, eu preciso voltar, eu preciso encarar o meu passado. E quando ele quer voltar, quando ele começa a voltar para se acertar com o seu irmão, ele tem uma experiência maravilhosa no Vale de Jaboque. O que é o Vale de Jaboque? Ele está voltando e está sozinho num vale. Nesse vale, a hora que ele, de madrugada, ele vai estar dormindo, ele é acordado com a luminosidade de um anjo. E esse anjo é um anjo especial. Ele é um anjo que traz recados de Deus. E ele se apega a esse anjo, ele fala: eu quero a bênção de Deus. E esse anjo fala assim: olha, mas não tem bênção de Deus para você. Não, mas eu quero a bênção. Não tem bênção de Deus. Eu quero a bênção. Ele segura o anjo, ele quer. E aí a passagem diz que ele lutou com Deus, segurando ali no anjo. Claro, ele não brigou com o anjo, porque vamos ser sinceros: no dia que um anjo quiser brigar com você, você está morto. Certo? Por quê? Qualquer passagem aí, se você quiser, Isaías 30, acho que é 37, mostra que um anjo matou a 187 mil assírios. Umzinho só. Quando o anjo tiver ordem de Deus para exterminar, acabou, você vira menos que poeira cósmica, tá bom? Mas esse anjo não tinha ordem de matar, era para dar uma canseira. Para quê? Para Jacó entender que Deus poderia abençoá-lo, sim. Deus poderia abençoar, ele queria até abençoar Jacó, mas não do jeito que ele estava. Jacó era um enganador, era um safado, havia enganado seu irmão. Jacó precisava mudar de vida, de atitude. Jacó não poderia continuar na crise como ele estava, longe das coisas de Deus, longe da vida como Deus queria. Eu quero a bênção, você quer bênção? Não tem bênção, porque Deus não abençoa safado. Você tem que mudar a sua vida. Era isso que Deus queria, que ele se compenetrasse. E para isso, Deus fez com que ele a noite inteira ficasse lá, grudado naquele anjo, até ele ficar rouco. E depois da madrugada inteira, pedindo. Eu acho que ele estava lá com a boca no pó. Aí ele chegou à conclusão: Deus não vai me abençoar. A hora que eu acho que ele desistiu, não vai ter bênção. Aí Deus vira para o olho e fala assim: agora ele está no ponto. Chegou à conclusão que eu queria. Aí Deus vira para ele e fala assim: agora eu vou te abençoar. Mas sabe, porque você não é mais a mesma pessoa. Agora você entendeu. E porque você entendeu,
eu vou mudar o seu nome, porque você não é mais o mesmo. Você se arrependeu do que você vinha sendo. Você não é mais enganador, porque eu não posso abençoar enganadores, mas sim eu posso abençoar enganadores arrependidos. Se você se arrependeu, e porque você é um enganador arrependido, você vai sair desta cadeira da crise e você vem agora para esta cadeira. Agora você vai ter uma vida comigo, uma vida de compromisso. Só que o seu nome vai mudar, não será mais Jacó enganador. O seu nome vai ser Israel, e o seu nome será Príncipe de Deus. E o nome Jacó foi para o brejo, e iniciou-se o nome Israel, que é o nome de um país e o nome de um povo. O nome do povo de Deus é o meu nome, é o seu nome. Se é do povo de Deus, então você é do Israel de Deus. E sabe o que ele fez? Ele fez também o seguinte: vou te dar um prêmio, porque você agora é uma nova pessoa. Vou te dar um prêmio. Ô Senhor, vou ganhar um prêmio. Vai ganhar um prêmio. Vou ganhar um camelo novo, 0 quilômetro. Não, você vai ganhar algo melhor do que um camelo novo, 0 quilômetro. O que, Senhor? O que eu vou ganhar? Você vai ganhar a possibilidade de ser uma pessoa coxa o resto da sua vida. E ele fica coxo o resto da sua vida e precisa de um cajado para se sustentar. Mas por que, Senhor? Para que a cada passo que você der, você se lembre desse dia em que você fez esse compromisso comigo, e que você depende de mim a cada passo que você der, e que você leva no seu nome o nome de um país, o nome de um povo, mas que leva também o meu nome, porque você é príncipe meu. Vocês se esqueceram que Deus dá prêmios deixando as pessoas enfermas? Interessante, né? A teologia da prosperidade não fala dessa passagem? Não, né? Ué, mas ele não ganhou um avião novinho, em folha, um carro 0 quilômetro? Eu não vi ele dando testemunho lá na televisão. Pois é, mas ele é aquele que dá o nome do país Israel. Mas a cada passo que ele desce, coxo, ele falava: glória a Deus, glória a Deus. Eu estive no Vale do Jaboque, e naquele Vale do Jaboque eu fui transformado. Glória a Deus. Eu tive um encontro fenomenal, onde eu deixei de ser um safado, um mentiroso, e eu tive um encontro verdadeiro, onde hoje eu sou uma outra pessoa. Sabe, para você vir para cá, para a primeira geração, para ser geração compromisso, você não precisa ser perfeito. Você precisa ser somente sincero, honesto, coerente, como foi Jacó. Você acha que Josué era perfeito? Negativo. Você acha que Davi era perfeito? Errou muito, mas foi chamado de homem segundo o coração de Deus. Fez muita besteira, mas ele pediu perdão e Deus o recuperou. Você acha que Salomão foi perfeito? Foi segunda geração, mas ele no final da vida pediu perdão e voltou para a primeira geração. Você está percebendo? Pessoas da primeira geração não são perfeitas,
Mas são pessoas que pedem perdão e falam assim: Senhor, eu fiz tanta besteira, mas Senhor, me perdoa, me ajuda a voltar à sensatez, Senhor, me recebe. Você sabe por quê? Pais aqui presentes, em que cadeiras vocês estão? Que herança vocês querem deixar para os seus filhos? Pais aqui presentes, mas não é só para pais, não. Você que está aqui que é filho, o que você quer ter para a sua vida, filho? Em que cadeira você está? Você quer coerência para a sua vida? Pais, principalmente, eu sou pai, e eu também não tenho. Esse país aqui é muito injusto, é o país da corrupção. Então, se você quer deixar dinheiro para os seus filhos como herança, está perdido, meu. Está perdido. Eu já virei para minha filha e já falei: filha, você é filha de missionário. Eu não posso te deixar dinheiro, não vou deixar dinheiro, não tenho, nem para mim e não vou deixar para você. Mas olha, o que eu posso te deixar de mais precioso na minha vida é a experiência que eu tive com o meu Deus. Então eu gostaria tanto que você tivesse o seu próprio compromisso com aquele que me deu o bem maior, que é o meu Deus. Mas eu não posso te levar para Deus, eu não posso. Gostaria tanto de chegar lá para Deus e falar assim: Senhor, escreve o nome da minha filha, é Jéssica Henriques Leone, escreve aí, por favor, 2 S, viu? Não pode, não posso, não dá. Eu tentei, mas não dá. Só você com o Espírito Santo, filha, só, direto. Pais, não dá para você tentar escrever o nome da sua filha lá no livro da vida, não dá. Mas sabe uma coisa que nós podemos fazer? Isso dá para nós fazermos. É chegar para os nossos filhos e falar assim: filha, eu não posso escrever o seu nome lá, mas uma coisa eu posso. Filha, olha o bem que o Evangelho fez na minha vida e na vida da sua mãe. Olha como transformou a nossa vida e fez tanta coisa boa acontecer. Olha o nosso dia a dia como mudou. Você tem visto isso? Isso, filho, não é privilégio nosso. Isso pode acontecer com você. Essa amizade que nós temos com Deus, você mesma pode ter com Deus. Sabe o que vai acontecer? Um dia seus filhos vão falar assim: pai, no dia que eles precisarem, né? Ora por mim. E você vai orar por eles. Quando eles pedirem, estão lá na dificuldade: pai, ora, mãe, ora. Aí você vai orar por eles: ora, pai, essa dificuldade que eles estão pedindo, por favor, ajuda. E eles vão se sentir tão mais leves, tão abençoados, que sabe o que eles vão fazer? Um dia, particularmente, eles vão diretamente para Deus falar: Deus dos meus pais, eu quero ter a experiência que eles têm contigo, para poder um dia eu orar pelos meus filhos e fazer o bem que eles fizeram comigo acontecer na vida dos meus filhos. É isso. Nós não temos segredos, mas tem que repassar o que ouvimos e aprendemos, o que nos passaram nossos pais. Nós passaremos aos nossos filhos e às vindouras gerações os louvores do Senhor e o que aprendemos de Deus. É isso. É simplesmente o que Salmos diz. Nós temos que repassar de geração a geração, geração a geração, geração a geração. Simples assim, simples assim. Então, meus queridos, lembre-se dessa mensagem, porque isso vai evitar que tenhamos terceiras gerações, como várias vezes já aconteceram na Bíblia.
de gerações de pessoas que fizeram deuses estranhos aparecer nas famílias de gente que servia a Deus sinceramente. Não vamos deixar isso acontecer. Não deixe acontecer na sua família. Eu estou tentando que não aconteça na minha. Amém? Glória a Deus. Vou pedir para o Orlando vir aqui e orar para Deus. Bom? Pai de amor, nós queremos nesse momento agradecer ao Senhor pela oportunidade de ouvirmos uma palavra dessa abençoadora, uma palavra que nos leva à reflexão sobre as futuras gerações.